Boa noite, turma. Como estão? Conseguem ouvir-me? Ok, então daremos início a este encontro sobre o panorama jurídico do direito administrativo na contemporaneidade, né? E para iniciar, né, escolhi fazer a divulgação de um evento do Instituto Brasileiro de Advogados. Trata-se do Colóquio de Direito Administrativo, Serviços Públicos Essenciais e a Pandemia do Covid-19, como vocês podem ver na tela compartilhada. Eu acredito que esse evento ele tem relevância, principalmente em virtude das situações emergenciais que vivemos, e ele pode muito bem significar, né, um acréscimo, pode significar uma informação adicional acerca dos aspectos serviço público e administração pública num contexto que não é regular, né, vamos dizer assim. Então, o direito administrativo se porta nessa condição de excepcionalidade de maneira muito diferente, ou, pelo menos, de modo que possui nuances não equivalentes à chamada normalidade antiga que temos. Então, deixo o meu boa noite e a divulgação na página do Facebook, vocês poderão assistir no dia 26 de junho, a partir das 11 horas, a página do Instituto de Advogados Brasileiros. Podem acessar o site do IAB e obter mais informações. Amanhã, inclusive, também haverá uma live sobre a Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário, que são áreas afins. Então, a administração pública sempre lida com questões atinentes à urbanização, então, a gestão do patrimônio público, o acesso das pessoas aos bens públicos, como praças, estabelecimentos diversos, órgãos da administração, da própria fazenda pública, e muitas vezes também patrimônios de particulares. Então, é muito interessante esse debate, né? Registramos isso para introduzir nossas colocações e dizer, né, que o direito administrativo é um ramo do direito público importantíssimo, levando em consideração que vivemos em uma realidade social que guarda limitações, então as pessoas recorrem frequentemente ao Estado como provedor e como garante. Os textos recomendados para esta videoconferência giram em torno desse ponto. A formação do Estado, muitas vezes a parceria público-privada ou decisões arbitrais que envolvem Estado e entes diversos, empresariais, enfim, pessoas jurídicas de diferentes naturezas, e uma introdução às bases históricas que são principalmente ligadas a duas nações, França e Reino Unido, ou, se quisermos, Inglaterra. Vocês fizeram a leitura daqueles trabalhos? Para começarmos este debate, alguém gostaria de falar algo? Professor Ramiro. Pois não, pode dizer. Acredito que o senhor ainda vai explicar algo referente a isso. Só que eu acho muito interessante o direito administrativo francês, que ele segue um padrão
um pouco peculiar e diferente da nossa forma na qual o direito administrativo está contemplado e está versado. É como se fosse o direito administrativo na França, é como se tivesse um peso constitucional, onde as decisões administrativas elas vigoram, elas têm uma tutela na qual o poder judiciário ele não consegue alcançar, de certa forma, isso na França. Eu achei isso bem interessante, que a gente pode até discutir sobre como é que funciona o direito constitucional francês perante a isso. Muito bem colocado, porque de fato no direito francês nós percebemos a existência de definitividade em muitas sentenças, inclusive esse é o termo, né, que o próprio Tribunal Constitucional, a partir de 1972, e mais acentuadamente graças à Constituição de 1958, vai adotar, né? Então, na França, sim, o poder administrativo, podemos declarar, grosso modo, possui muito mais energia de definir como as coisas devem funcionar, né, no sentido arbitral da coisa. É muito interessante, de fato, vale a pena, inclusive, debruçar-se com mais vagar sobre aquelas instituições. Nossos objetos, né, de estudo, eles vão tentar, de algum modo, trazer introdutoriamente as vicissitudes de Estado, governo, então, como o Estado se comporta. E aí veremos que ele é a origem do próprio direito administrativo, muitas vezes não confessando, né? Então, trata-se de um ramo do direito que necessita ou requer um apego muito grande à chamada providência, adotada nas repúblicas, principalmente nas repúblicas ocidentais, pós-revolucionárias. E aí essa evolução histórica, que poderíamos traçar desde as monarquias, na realidade é bem mais recente, se levarmos em consideração que uma estrutura autônoma não se fez senão muito depois do Iluminismo e depois da própria conflagração francesa dos anos 1780 1790, né? E aí a própria ideia de o Estado sou eu, ou seja, a encarnação na figura real, na figura dos príncipes, dos reis e da própria instituição que era uma totalidade unipessoal, de alguma maneira, acreditamos, não constitui o que o direito administrativo requer. A gestão de patrimônios, da própria separação entre forças que vão tomar atitudes distintas. Então, no primeiro momento, nós temos a centralização total. E o direito administrativo ele exige uma certa descentralização, porque, afinal de contas, a própria complexidade de uma ciência que se pretenda jurídica vai demonstrar que as competências são inerentes a cada um, né? Então, cada um vai ter um papel específico. E aí, depois, quando nós pensarmos no liberalismo, na ideia de Estado mínimo, na social-democracia, nas heranças pós-coloniais que o Brasil recebe, e em outros aspectos, né, nós vamos perceber que em tudo isso há um grande problema, porque sem código ou sem uma estrutura formal uniforme, torna-se imensamente desafiador concluir quais leis devem ser cumpridas e quais decretos, evidentemente, tornam-se viciados, tornam-se eivados de algum tipo de desvio, seja de finalidade, seja de oportunidade. Então, tudo isso nós pensaremos para descrever ou para tratar o assunto. E esse assunto, que já vimos, aparentemente óbvio, porque remonta àquilo que nas últimas aulas nós fizemos,
uma retrospectiva. Por outro lado, ele depende de características peculiares, e uma delas, que não deixa de ser importante aqui, mas será valorizada sobremaneira no direito constitucional, é a divisão, recordemos Montesquieu, dos poderes. Então, classicamente, admitiu-se, em que pese imensa falibilidade e divergências, que se podem apontar, inclusive, com Tocqueville e outros da época, que tinham modelos alternativos e talvez até muito mais sofisticados, mas pensar em poderes executivo, legislativo e judiciário é aparentemente a simplicidade de compor uma figura trinitária dotada de funções típicas, mormente. Então, o que faz o executivo seria da sua alçada, o que faz o legislativo e o judiciário, respectivamente, compartilhariam esse mesmo desejo de afinidade, né, de perfeição. Daí, puxemos pela memória a noção de freios e contrapesos. Então, um poder sempre é limitado pelo que ele pode fazer, mas em detrimento de como os outros poderes se portam. Então, as funções típicas existem por si sós, mas eventualmente, contudo, virtualmente, elas sofrerão mitigações e aí surgem atipicidades, quando o poder judiciário define gestão de recursos dentro das suas entidades, das suas instituições, tribunais, sobretudo, ou quando o poder legislativo ele julga seus pares, em alguns casos muito específicos, constitucionalmente agasalhados, ou quando o poder executivo simplesmente faz, né, tem como uma característica a edição de medidas provisórias ou regulamentações que, dotadas de força legal, estrito sensu, serão, na verdade, documentos lato sensu não correspondentes a uma legislação propriamente dita. Então, essas coisas demonstram fragilidades do sistema, né? Demonstram que nós adotamos um modelo nem sempre fácil de manipular, né, de controlar, inclusive porque o controle de constitucionalidade é algo geralmente difuso. Então, corresponde a muitos intentos e a diversas noções. Então, seria muito, muito bom, né? Ou seria pelo menos algo desejável no plano ideal apenas, que cada um cumprisse decisões, ou melhor dizendo, que cada um fizesse aquilo para o qual foi estabelecido apenas teoricamente. Né? Cada poder ocupasse um espaço delimitado e chegasse a ser quase que uma dimensão própria. Né? Três dimensões, três grupos de produção ativa no país. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu perguntei no chat se a primeira ideia de tripartição foi do Aristóteles, que eu já pesquisei e vi que né? Acredito que sim. E se essa teoria do Aristóteles tinha muita diferença para a teoria de tripartição do Montesquieu. Numa interpretação clássica,
dá para se fazer alusão, sim, a Aristóteles, muito embora aquela sociedade, né, de estados, cidade-estados, e a própria composição, a definição que ele dá para cada forma de governo, que ele considera mais ou menos ajustada, ela não se repete ipsis literis no, no pensamento posterior, né, principalmente aqui no espírito das leis. Mas, assim, de maneira muito reflexa, sim, é possível considerar que Aristóteles é um precursor do pensamento político, né, mais amplamente falando. E aí outras ideias que também vão surgir com ele formarão ou constituirão um pensamento de democracia, a definição da democracia, querida pelos federalistas e depois plasmada numa realidade concreta de mundo no qual existe sufrágio e no qual existem deliberações mais ou menos representativas, ou mais ou menos equitativas. Mas tudo isso, né, é um objeto que a gente vai tentar discutir um pouquinho mais adiante. Coloquei aqui 3 perguntas, ou melhor, 3 assertivas para dizer se é verdadeiro ou falso, que foram extraídas de provas de concurso. É interessante esse tema, além de uma importância muito filosófica, também tem uma importância no âmbito pragmático. E aí a primeira assertiva vai dizer o seguinte: o princípio da separação dos poderes, adotado no Brasil, pode ser caracterizado, melhor dizendo, como rígido, uma vez que todos os poderes da República exercem apenas funções típicas. Isso é verdade? Falso, É falso. Por quê? porque os poderes exercem tanto funções típicas quanto atípicas, né? Na verdade, não existe essa divisão rígida para cada poder. Uhum. Não é o pensamento puro, não é? Não é a tripartição ali que cada um fica numa esfera de cristal, né? Determinado, limitado. Eles, Professor, sim. eu acho que o fato de os poderes por si só se harmonizarem, eles entrarem em diálogo dentro do sistema de freios e contrapesos, é uma forma de dizer que ele não é rígido, que os poderes eles são maleáveis. Eles podem transitar dentro do terreno democrático a qual se compete a eles suas funções. Bem colocado, né? Os poderes, sim, eles não são, e essa é a controvérsia, né? Porque se esses poderes não são rígidos, como evitar que eventualmente um deles infrinja a própria tripartição e usurpe papéis que eram do outro, né? Então, esse é um ponto que, inclusive, atualmente, no nosso cenário da República de Brasília, nós temos esse embate, né? Alguns afirmando que o Poder Judiciário, em virtude de certos inquéritos e decisões, tem avançado o sinal e entrado na esfera do Poder Executivo. E vice-versa, né? O Judiciário defende dizendo que, na realidade, seriam membros do Executivo que financiariam atitudes delituosas, aí nominalmente falando, as chamadas fake news. Tudo isso ainda demonstra que não é caso superado, não é caso encerrado, né? Pelo contrário. Alguém pode ler a segunda assertiva, por favor? A eleição periódica dos detentores do poder político e a responsabilidade política do chefe do poder executivo são características do princípio republicano. Essa é fácil, né? É verdade isso?
Professor, você pode repetir de novo, que eu não consegui entender direito. Deu uma travada aqui na internet, por favor. A eleição periódica dos detentores do poder político e a responsabilidade política do chefe do poder executivo são características do princípio republicano. São? Eu acho que se falar de eleição periódica ser uma característica definitiva do sistema republicano, eu acho muito vago. Há eleições periódicas em sistemas republicanos, como há eleições em sistemas parlamentaristas e os seus afins. Então, eu acho que não seria uma característica definitiva do sistema republicano. Ela pode não ser exclusiva, né? Mas lembremos que sim, todas as constituições desde 1891 elas preveem, né, de maneira mais ou menos liberal, mas elas sempre preveem que as pessoas devem votar de tempos em tempos, então devem eleger representantes, né? E com relação à responsabilidade, sim, porque o chefe do poder executivo, ou melhor dizendo, um chefe de Estado que às vezes, a depender, claro, do modelo, vai acumular funções com também o governo, então vai ser chefe das duas coisas, de Estado e de governo, ele responsabiliza-se por suas ações políticas, né, em geral, em regra, responderá por aquilo que comete ou por aquilo que eventualmente pratique durante a vigência do seu período no poder do seu mandato. Né? Então, alguém tem alguma opinião sobre essa assertiva, se ela é verdadeira? Nós podemos arrematar dizendo que sim. Principalmente levando em consideração o chamado Estado de Direito. Agora, o terceiro item, quem faz a leitura? Professor, as assertivas não estão aparecendo na imagem Não estão que o senhor aparecendo? colocou. Não, tá só a foto da gente e a apresentação de slides, só que não aparece as assertivas. Eu achei que era só no meu, mas como ninguém tá lendo, eu acho que não tá aparecendo, não. Pronto, eu vou verificar aqui. Eu acreditava que o slide estava íntegro. Aparecendo para vocês agora aparece? Não. Essas questões de informática sempre nos surpreendem, mas agora deu certo. Agora o compartilhamento, eu creio, vai aparecer para vocês corretamente. Apareceu, né? Sim. Pronto. Esse terceiro item, ACF, pois bem, a Constituição Federal institui mecanismos de freios e contrapesos.
de modo a caracterizar-se a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo, a possibilidade de que o poder judiciário declare a inconstitucionalidade das leis. O que declarar sobre essa afirmação? Tá certo. Totalmente correta. Alguém tem divergências a respeito? Não, né? Creio que... Outro exemplo pode ser também como o impeachment, né, que é quando o legislativo ele julga o executivo. Pode ser outro exemplo, né? Sim, sim. E tudo bem amarrado com o judiciário, né? Então, sem dúvida. Aí, pensemos um pouco mais. Existe um Estado, ou um Estado nacional, e existe um governo, né? São duas coisas distintas. O Estado, ele pressupõe muito mais a ordem jurídica estabelecida sobre um território e determinado contingente populacional. Esse conceito ele é bastante repetido nas aulas e nas obras de teoria geral do Estado, né, e ciência política. Então, é pensar que existência de um Estado é seu reconhecimento, de maneira muito direta. Então, passa a existir tal ente ou tal personalidade no momento em que esta se reconhece a si própria e é reconhecida por um grupo significativamente forte de outros estados capaz de dar-lhe sustentação diplomática. Para fundamentação do nosso argumento, podemos citar o exemplo do Kurdistão. Ele seria um estado porque, sim, tem um povo, tem um território, tem uma ânsia de soberania até certo ponto referendada pelas regiões nas quais encontra-se ou acha-se concentrado, mas falta-lhe o ponto de convergência com os países. Então, o Iraque não quer perder parte do seu território, a Turquia também não, o Irã também não. Então, são dilemas que, dentro daquele cenário geopolítico regional, impedem a efetivação, a construção verdadeiramente dita de um Estado pleno, soberano e dotado da livre autonomia, que, teoricamente, lhe seria de direito. Professor, Sim? há esse exemplo sobre um povo que se organiza. Eu posso citar o exemplo da Espanha e da região da Catalunha, que tem algumas divergências Perfeitamente. na região independente. Perfeitamente. O caso do Tibete, da China. E aí, no cenário global, nós temos muitos casos, né? A própria América do Sul, né, durante muito tempo o Uruguai não era um país independente, ou não era, vamos dizer assim, um Estado, né? A República do Uruguai era parte do Brasil. A divisão que aconteceu, então os estados eles podem se dividir, muitas vezes eles surgem de diferentes formas. É claro que não aprofundaremos porque é um tema mais afeto ao direito internacional público, mas eles podem surgir por agregação, eles podem sofrer cisão, que foi o que aconteceu na Gran Colômbia, né? Então surge Colômbia, a Venezuela, enfim, existem muitas formas pelas quais os estados podem ser constituídos. E os governos, sendo que, não esqueçamos, os estados podem revestirem ou
podem tornarem-se revestidos de diferentes conteúdos internos, chamado Estado de Direito e o Estado de bem-estar social, ou o Estado democrático de direito também. No Estado de Direito, existe uma definição legal muito clara. O que é direito? E como esse direito deve ser aplicado? Pelas normas. E aí essas normas vão diferenciar o juridicamente pautado do incorreto, vão distinguir a ação da polícia e a ação de um bando de salteadores, e por aí vai. E o chamado estado de bem-estar social, ele pressupõe a existência de garantias, de providências. Primeiros estados de bem-estar social vão emergir depois dos anos 1910, né? Então, México, 1917, a Alemanha, a República de Weimar, os países da Escandinávia, e tudo isso, né, vai acontecer porque esse modelo de Estado ele recebe um apoio, um aporte muito grande devido a, talvez, consciências pesadas no continente europeu, que após as guerras vão perceber que as populações elas sofrem e elas merecem um poder de levar uma vida satisfatoriamente digna. Então a dignidade vai surgir. E tudo isso os estados fazem graças a seus governos. Esse é o ponto. O estado sozinho, né, embora um estado sem governo seja imaginado aí em algumas teses próximas do anarquismo, e mesmo ideias ecocapitalistas, mas pelo menos por enquanto, os estados eles têm agora um governo que vai definir um ordenamento e basear a construção da vida, a construção da realidade, numa constituição. Então, geralmente, para não dizer em todas as sociedades contemporâneas, as constituições, sejam elas mais fortes ou menos, sejam elas promulgadas ou otorgadas, escritas ou costumeiras, rígidas, flexíveis ou superrígidas, e por aí as classificações são infinitas, mas é sempre ela que vai dar uma pressão, um impulso adicional a fim de concluir, né, a fim de constituir um governo que se mantém e que dá liga da materialidade e soberania no sentido mais interno da palavra, né, uma soberania mais voltada para a composição das assembleias, para a composição do corpo legitimado de autoridades ao Estado. Então, esse Estado vai se construir graças a um governo devidamente organizado ou organizado. E aí o Eli Lopes Meireles, conhecido administrativista, traz um conceito bastante valioso do que seria governo. Ele é a expressão política do comando, não só nessa frase, ou nessa primeira parte da oração. O comando, nós concordamos, ele é uma definição de ordem a ser cumprida, né? Então é um mandamento, no sentido técnico da expressão. Iniciativa e fixação de objetivos. Um Estado sem objetivos, ele está condenado à desordem. Então, reflitamos um pouco, vamos nos distanciar e pensemos nos estados africanos, pós 1960, 70.
que enfrentam as guerras civis, governos pautados pela Guerra Fria, então, ora socialismo, ora capitalismo. E aí, no caso da Somália, particularmente, as facções dividem-se, e até hoje, desde 2002, pelo menos, não se pode falar em um governo autorizado naquele país, justamente porque faltou a tal governo a manutenção pela força que só o direito e só o reconhecimento dessa autoridade, esse argumento de autoridade que é iniciativa e que é composição exata e precisa dos objetivos, enfim, quais os objetivos daquele Estado, para que ele foi constituído, a quem ele atende, né, ou a que intenções. Se isso não existe, muito provavelmente os povos vão encontrar um cenário caótico. Então, os três poderes, eles estão nessa esfera governamental, e essa função política do Estado, ela é compartilhada pelo governo. O Estado, ele não é apenas Ministério das Relações Exteriores, que vai representar determinada federação, no caso do Brasil, determinada república federativa fora. Ele é muito mais o sustentáculo, e aí popular, construtivo e conjuntural do todo. E existem sistemas de Estado, né, os principais são o parlamentarista e o presidencialista. Qual desses dois sistemas o Brasil adota? Presidencialista. E também há os tipos ou formas de governo. E aqui nós colocamos duas, porque foram justamente essas duas que na nossa história nos marcam, né? O império, a monarquia, melhor dizendo, e a república, que dura agora mais de um século. Então, são duas formas muito diferentes, né? Cada uma tem o seu padrão. Por exemplo, na monarquia brasileira existia um certo poder moderador. Na república, ele não é mais considerado necessário. Na monarquia, nós temos mais centralização e condições hereditárias do trono. Então, o filho o primogênito, geralmente, herdará. Na República, nós temos eleições e partidos políticos. As divisões já não são mais tão singelas quanto entre liberais e conservadores, abolicionistas, Professor escravocratas. Ramiro, Pode falar. como é que fica essa relação entre república e monarquia em países onde ainda há a figura do rei, como na França? Eu sei que na Inglaterra é mera figuração, mas na França, na Holanda, ainda há reinado, se não me salvo engano. E como é que há essa relação do rei, da sua figura, da hereditariedade com o governo vigente? Bom, alguns países, eles recém saíram de regimes monárquicos e passaram a adotar uma república, né? Aí o caso do Nepal, por exemplo. Outros países têm um regime misto, então eles adotam características de república, mas já não mais características de monarquia clássica. Aí no Sudeste Asiático existem alguns exemplos. Outros países são principados, né? Talvez você tenha se referido a Mônaco, né? Que fica é um enclave no território francês, né? Talvez seja esse o caso da sua menção. Então, no caso de Mônaco, os problemas eles não são muito graves porque é um lugar pequeno, né? Então residem apenas pessoas muito bem definidas, né? Que fazem parte sim de uma elite que concorda
pelo menos majoritariamente com aquele tipo de governo, e aí Brunei também, que é uma região, embora desértica, mas que tem os ganhos do petróleo, e aí os seus líderes, as suas lideranças, passam uma imagem positiva ao povo, tanto é que nesses lugares, os Emirados Árabes Unidos talvez seja um exemplo de um lugar que tem, embora não reis no sentido tradicional da palavra, mas que tem uma hierarquia, e uma hierarquia religiosa e política também, né? Então, o emir, ele tem um papel central na vida pública, mas ainda assim aquele país atrai imigrantes e o turismo, pelo menos até agora, atraía muitos turistas, demonstrava ser um local dos sonhos, né? Então, muitos países que ainda são monarquias, eles conseguem sustentar a sua existência graças a isso, ao glamour que transmitem, a, a essa pompa e também a população pequena e geralmente muito seleta, muito bem homogênea. Então, evita-se um conflito étnico, uma divergência, uma contenda na hora de decidir. Um dos fatores que gerou as reunificações da Alemanha e da Itália, se nós bem pensarmos, foi que existiam ali muitos lugares, muitos principados, muitos governos que desejavam receber os títulos de impérios, né, imperadores ou reis, e existiam também aqueles movimentos revolucionários graças à desigualdade. Então, nós possuímos a dimensão de igualdade versus desigualdade. Nos lugares em que as desigualdades são mais intensas, é comum que as pessoas desejem uma votação representativa. Então, elas querem ter a impressão de escolha. Elas acham que escolheram o seu governante. E já nos países em que isso é muito menos acentuado, então, de certo modo, as condições vitais são satisfeitas com mais facilidade, aí as pessoas passam a levar atenção ou a transmitir os seus olhos para outras coisas, para outros aspectos que não estes, né? Então, essa é a nossa compreensão do assunto. Fontes do direito administrativo são muito semelhantes às fontes do direito. Então, nós temos os princípios gerais do direito, que encontra-se na Lei de Introdução às Normas, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, os costumes, a doutrina, a jurisprudência e a lei. No direito administrativo, talvez seja correto afirmar que a doutrina tem uma força sobremaneira acentuada. Arrisco-me a dizer que em nenhum outro ramo ela é tão recorrente, levando em consideração as divergências que a jurisprudência e a própria legislação apresentam. E aí isso né, se quisermos ir além, vai desde a noção de princípios. Os princípios são de natureza muito aberta, já dissemos isso em outros encontros. A supremacia do interesse, a impessoalidade, a própria legalidade ou reserva de lei. Então, todo esse tratamento que vai ser feito pelas procuradorias, pelos órgãos superiores e pelos tribunais que decidem casos de processo administrativo, a escolha de uma matriz teórico-metodológica para pensar esses princípios vai fazer toda a diferença.
Claro que isso não significa que nos outros ramos não aconteça, né, uma conceituação diversa, mas no direito administrativo existem aí os duelos eternos entre os doutrinadores que têm visões opostas, muitas vezes, e que conseguem levar na sua atrás de si, conseguem conduzir um séquito de apoiadores. E aí o modelo francês aqui era versus o modelo inglês. Já foi mencionado, né, mas é importante reforçar que as decisões elas podem ser definitivas. Esse é um ponto positivo nessa estrutura, nesse sistema de coisas, porque afinal de contas, quando você leva uma decisão administrativa a um tribunal togado, ou ao juiz togado, ele faz com que muitas vezes aquela decisão administrativa, que era pautada em argumentos sólidos, seja substituída com base em outros fundamentos que nem sempre condizem, e aí condizem com todas aquelas máximas axiológicas, com ênfase na própria indisponibilidade do serviço público ou do interesse público, a depender dos critérios que o juiz adote, se ele for mais individualista, ele pode tomar uma decisão que desconsidere isso. Então, talvez o ponto positivo desse modelo seja que existem, é claro, a ampla defesa e existem as bases nas quais decisões devem ser tomadas, mas essas decisões podem deixar ou podem simplesmente não configurarem um acréscimo à já imensa quantidade de processos judiciais, se forem decididas no âmbito da sua própria natureza, porque se elas são administrativas, concordando, elas recebem, sim, um tratamento cuidadoso por parte do administrador e por parte dos que decidem. Daí, pensarmos que a arbitragem é um instrumento positivo quando temos questões de grande monta em jogo, envolvendo administração e particulares. Aqueles que leram o texto sobre a arbitragem, né, o que opinam a respeito? Pensando no conceito administrativo, a arbitragem judicial, ou melhor dizendo, a arbitragem como meio de solução dos conflitos, extrajudicialmente falando, ela é compatível com esse ramo? Pois bem, ela, sim, constitui uma via que, reparadas os eventuais detalhes que a legislação recente estabeleceu, pode muito bem corresponder à satisfação mais rápida e, por isso, célere nas suas ponderações dos julgamentos dos feitos
que em outra situação, em outro plano, ficariam sem resposta durante muitos e muitos anos. Né? E aí fica, inclusive, uma proposta de tema para o desenvolvimento daqueles que assim desejarem. Vamos falar um pouco sobre estado mínimo. É possível um estado mínimo ou um estado de segurança? O estado mínimo é um modelo de formação estatal limitado. As únicas funções seriam as seguintes: agir como aquele que executa princípios de justiça, então ele evita a autotutela, e autotutela, abramos um parêntese, é a ideia de que as pessoas podem defender os seus bens e defender as suas vidas por si mesmas. Então, seria, né, nesse pensamento antigo, compatível o embate entre dois homens que brigam pela mesma terra, ou pela mesma caça, ou pela mesma oca, enfim. Então, a violência ela não é permitida por um Estado mínimo. Esse Estado também fornece as Forças Armadas, então o Exército, a polícia e os tribunais. Ele protege, considerando assim, das infrações como roubo, quebra de contrato, fraudes, abusos, enfim, contra todo esse tipo de ação e de conduta lesiva, o Estado mínimo protege os seus cidadãos. Esse é um pensamento dos chamados minarquistas, que são aqueles, os defensores do Estado mínimo. Se pararmos para refletir um pouco mais, se quisermos realmente saber como funcionaria esse tipo de organização, trata-se de uma forma de governo, muito mais do que de Estado. Então, é como o financiamento das coisas acontece. Esse modelo, esse esquema, né, diz que o pagamento excessivo de impostos, a carga muito grande de atribuições. Então, como o cidadão deve se portar, quais tributos ele deve pagar, enfim, tudo isso seria uma trava à livre iniciativa, pensam eles. E como uma limitação ao progresso e à liberdade de ação, expressão e desenvolvimento econômico, cultural, deveria ser substituído esse estado máximo por um status no qual as pessoas pudessem custear, ou seja, elas custeariam voluntariamente. E aí o vídeo que eu encaminhei através do grupo do WhatsApp para vocês, ele traz essa reflexão, financiariam voluntariamente a manutenção das coisas, então pagariam empresas de segurança ou criariam novos negócios livremente. Essa seria a ideia central disto. Essa ideia está associada ao libertarianismo e, de maneira indireta, também ao liberalismo. Muitas vezes é taxada como ideia de direita, mas também existem alguns socialistas e anarquistas que acreditam nesse Estado como uma fase avançada e posterior do comunismo. Então, trata-se de um conceito utilizado pelas mais diversas ideologias, que se apropriam dessa ideia justamente sob a noção de socializar, mas, ao mesmo tempo, fazer com que um bolo cresça, né? Então, o trabalhador ele vai evoluir, ele vai receber
os frutos melhorados de um trabalho a partir do momento em que esse trabalho gere resultados. Antes, seria necessário um sacrifício, por assim dizer, ou uma reserva do possível, né, para ficar contemporâneo em relação às decisões que judicialmente se tomam. E aí, geralmente o que se diz é que ele não é realizável. Porque não seria possível, imaginando a nossa sociedade como ela foi construída até agora, tornar voluntárias os encargos, tornar voluntárias as obrigações que muitos dos cidadãos só fazem porque são compelidos, porque são aí necessariamente coagidos ou sofreriam sanções caso desobedecessem a às obrigações de pagar um imposto, de pagar segurança, enfim. Então, esse é um argumento forte contra a ideia de Estado mínimo. Alguém comentou aqui no chat. Enfim, alguém tem alguma colocação sobre isso? E aí, superando essa ideia, nós temos o bem-estar social. O Estado é um provedor. O Estado é responsável por dar condições existenciais às pessoas, por dar aí o mínimo existencial. Então, ao lado de diversas organizações, governamentais ou não, principalmente sindicatos, grupos organizados de classe, de luta por direitos das chamadas minorias, vai se pensar em maneiras pelas quais a renda será distribuída e as condições de sobrevivência vão ser permitidas a um número de pessoas que encontram-se à margem das bonanças ou da abundância que um estado mínimo supostamente geraria. Então, a oposição desse estado de bem-estar social a um estado central de, entre aspas, meritocracia absoluta, ele se dá no sentido de que os resultados ou as chamadas vantagens sociais deveriam ou poderiam ser isonomicamente disponibilizadas, isonomicamente entregues a um maior número. Então, programas de redistribuição de quantias financiados aí, claro, com recursos provenientes de setores produtivos, de setores economicamente produtivos, seria uma das formas pelas quais o estado de bem-estar se sustentaria. E aí isso tem uma razão, primeiramente, sentimental, né? A destruição gerada pelos conflitos, repita-se, vai causar uma culpa, um senso de culpa em muitos governos, e a própria neutralidade de outras partes do mundo também favorece essa mesma situação de dar, realmente oferecer o melhor salário, os melhores benefícios assistenciais, e isso vai durar na Europa
até certo ponto, até o momento em que as reservas se reduzem, e aí a União Europeia, que inicia com a integração de aço, carvão, mas que depois vai se expandir por todos, pela maioria dos países, primeiro 15 e depois outros na Europa Oriental. Então, percebeu-se que já não era possível sustentar, né, aquele modelo de favorecimento mais ou menos uniforme. Então, esse estado de bem-estar social também encontra sua crise, encontra um ápice muito curto, muito bem definido pelos planos econômicos pós-beligerância, e aí o plano Marshall principalmente, e o GATT, que de alguma forma vai dar um fôlego, vai dar aí uma energia para que se mantenha essa proliferação de modelos favoráveis e eleitoralmente bons para a população, eleitoralmente chamativos. E depois o que acontece é justamente que esse Estado ele vai sofrer uma espécie de dilapidação e desgaste. Porém, o que garantiu uma sobrevida, talvez, e aqui a especulação não deve ser negligenciada, dessas mesmas orientações. Então, se por um lado os benefícios já não são os mesmos, se por um lado já não é possível a administração pública oferecer a qualitativamente falando a mesma educação, os mesmos tratamentos de saúde, habitação, etc. Por outro lado, ainda resta uma coisa, ainda resta um trunfo, a carta na manga dos países e talvez do próprio Brasil, é a democracia. Qual o conceito mais simples de democracia? Todo Votar poder emana, todo poder emana do povo. Então a democracia é essa força do povo. Diretamente falando, o povo pode exercer, ou ele pode eleger aqueles que considera aptos ao exercício das atribuições democráticas. Na democracia direta, todos devem ser iguais. Então, os votos diante de um projeto que visa a melhoria da cidade, ou que visa a melhoria do país, além de possuírem o mesmo peso, no sentido de que um vale um, também são dirigidos por algo como um sentimento uniforme de que aquela decisão ou aquele posicionamento, ainda que seja vencido depois, é sensato. Então, essa igualdade perante a lei, numa primeira base, é justamente a validade, e a cidadania para participar da reunião, para participar do futuro que se espera, é pautada por uma razão. Então, todos são racionais, ali todos são crescidinhos, digamos assim, e sabem o que é melhor, sabem que aquilo que pensam realmente seria útil, seria adequado, seria proporcional
Esse é o ponto. É por isso que a democracia direta encontra dificuldades, encontra dificílima aplicação, porque são milhões de pessoas, são milhões de mentes com diferentes formações, diferentes pontos que nem sempre levam em consideração retórica, ou nem sempre levam em mente esse imaginário do bem comum, né? E aí o bem comum vem a ser importantíssimo na ideia de democracia. Basta ler basta ler os manifestos panfletários de um federalista para descobrir isso. Que a democracia, ela inicialmente, ela não surge como vamos aqui entregar a liberdade das pessoas. Ela, na realidade, surge como uma maneira, um subterfúgio de convencimento. E ela tampouco surge como uma direta feição do mundo, feição das cláusulas que deveriam reger a vida cidadã, a vida privada e o cenário na Ágora moderna, que que viria a ser o parlamento. Ela também vai surgir como uma maneira de impor certas regras de conduta e definir que os sujeitos, chamados os mais capacitados, ou os populares, os mais bem apreciados pela comunidade, ocupem lugares de destaque. Daí a representatividade ser a escolha mais óbvia, a escolha mais natural do poder constituinte derivado. E também existe essa democracia representativa, que aí podemos traduzir como também indireta, no sentido de que ela já não mais encontra em cada sujeito o receptáculo das suas aspirações, depende do sufrágio universal e depende de sistema partidário. Então, eu gostaria que dois de vocês, respectivamente, falassem sobre essas coisas. O que é sufrágio universal? Alguém pode se pronunciar. E sistema partidário. Sufrágio universal é eleições, né? Votações em políticos. Até um tempo atrás, né, o voto ele não era permitido para mulheres. Professor, eu acho que uma é referente ao direito de votar e a outra é referente ao direito de ser votado. No caso, é o concorrer a uma eleição. No caso, a gente tem que ver dentro desse sistema. Exatamente, esse é o ponto. E sem essas duas coisas, o entendimento é que a democracia ela estaria comprometida, porque pensemos, se voltássemos, se de repente uma nova lei surge e diz que as mulheres, os negros e as pessoas com deficiência, os indígenas, estão excluídos da votação. Então, que democracia seria essa, né? Ou então, se de repente falado, a cláusula de barreiras é aprovada, e aí se diz o seguinte: olha, os partidos eles têm que estão restritos a essa e essa vertentes ideológicas, respectivamente. Enfim, as outras ideias, outras opiniões ficariam totalmente comprometidas. E nós trazemos um conceito breve de processo administrativo só para dizer que diante de tudo isso, enfim, os eleitos,
ou, de alguma maneira, as decisões tomadas democraticamente, elas serão objetos de outras decisões, é uma cadeia infinita, porque, né, pensemos aqui no prefeito de uma cidade. Ele vai elaborar e vai publicar no Diário Oficial decretos, portarias, e aí os órgãos dali, né, o setor de licitação, ele vai publicar chamadas públicas, ele vai, serão emitidos editais, serão elaborados editais de seleções e concursos, e por aí vai. Então, as consequências democráticas, elas não isentam de responsabilização e de coerência os futuros dotados de força decisória ou de força normativa nos aspectos local. E aí o processo administrativo ele surge como uma sequência interligada de ações, então é um procedimento, também ele, melhor dizendo, pressupõe um procedimento que visa atingir determinado propósito. Eu posso dizer que um contrato administrativo que verse sobre a obtenção de bens de alta complexidade passa por um processo? Eu posso dizer, né? Ou então eu posso dizer que uma licitação que foi declarada deserta, e aí a administração vai novamente criar etapas, ou melhor dizendo, vai estabelecer um cronograma para que os possíveis pretendentes, os licitantes, surjam. Também vai acontecer com base em regras específicas, com base em disciplinamento. Ou então, outro exemplo, a obtenção do famoso alvará de funcionamento, né, das empresas. Então, permissões, concessões. Né? Os protótipos seriam infinitos. Então, desde a compra de um bem até a venda de um bem público, uma desapropriação, podem ser objeto de processos específicos aí regidos em lei. Então, o direito administrativo material, ele lida com questões, com ligações entre atos, fatos, poder de polícia, poder regulamentar, os entes da administração pública direta e indireta, quem são autarquias, fundações, e o direito administrativo adjetivo ou processual administrativo, ele lida com as maneiras pelas quais são processadas as realizações, que vão gerar finalidades específicas, que vão, enfim, resultar em produtos que devem ter aí qualidade, que devem ser oferecidos com a maior capacidade de obtenção por parte dos administrados, seus destinatários. E aí o outro conceito interessante é o do fato do príncipe. Quem pode ler? O agravo econômico resultante da medida tomada da subtitulação diversa da contratual,
isto é, no exercício de sua competência, cujo desempenho venha a ter repercussão direta na economia contratual estabelecida na avença. Uma situação estatal de ordem geral que não possui relação direta com o contrato administrativo, mas que produz efeitos sobre este, onerando-o, dificultando ou impedindo a satisfação de determinadas obrigações, acarretando um desequilíbrio econômico-financeiro. Pois é, a administração pública, quando lida com uma contratação de bens e serviços particulares, eventualmente ela pode sofrer um desfalque, ela pode ter um déficit que gera realmente um desequilíbrio financeiro em determinado momento, uma circunstância que ocasiona a necessidade de readequação daquele modelo de negócios. Então, o fato do príncipe, ele garante que a administração, nesse caso, aproprie-se de determinada valor ou de determinado bem, onerando outra pessoa, né, em relação, embora não seja direto ligado ao contrato, mas os efeitos, eles geram o que se pode chamar de modificação desse contrato. Então, é perfeitamente possível. E aí a coisa julgada administrativa, como uma impossibilidade de revisão, no Brasil, pelo menos, né, desse processo, ou melhor dizendo, no Brasil isso não deve acontecer. No Brasil, os processos administrativos, eles respeitam o duplo grau, que se considera duplo grau, então eles podem ser revistos, podem ser reavaliados pelo poder público, ou pelo poder judiciário, melhor dizendo, e não fazem, nesse sentido, uma coisa julgada administrativa no que se refere à materialidade das questões em litígio. E aí os princípios da administração pública elencados no artigo 37, né, todo mundo que estuda para concurso decora o famoso LIMP. Legalidade. Quais são os outros? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses são os chamados princípios reitores. Então, tudo que a administração fizer, direta ou indireta, em qualquer um dos seus entes, deve respeitar aí o conteúdo de cada um deles, e principalmente, e aí um objeto, inclusive, de súmula, pode rever seus próprios atos. Então, se a administração pública emite um parecer sugerindo que determinada pessoa não receba aí o 13º e férias, né, determinado servidor público regido pela lei do serviço público, ou então pelo estatuto, com base em determinado critério. Vamos dizer que na ficha financeira constam valores que não foram recebidos efetivamente. Depois descobre-se que houve um erro, e aí que na realidade aquela ficha pertencia a outra pessoa. A administração seria injusta e fomentaria o enriquecimento ilícito se não modificasse a decisão anterior, né? E aí, no que se refere à moralidade, ela é tão ampla a ponto de englobar improbidade administrativa, como o próprio nome diz, e outros tipos de conduta que, mesmo não expressamente contestados ou condenados
em leis, então não seria necessário mencionar um artigo específico, mas causam dano ao erário. Então, acontecendo esse dano ao erário, um dos princípios mencionados constitucionalmente pode ser chamado à defesa do interesse coletivo e da impessoalidade. Aqui nós colocamos algumas referências utilizadas para a elaboração destes slides. Eu vou Todos assinaram a frequência? E aí eu quero finalizar com vocês esse tema. Professor, Sim? tem uma colega que ela pediu para avisar, é Dinara. Ela não pôde participar da aula hoje porque não tem a internet da casa dela caiu. Aconteceu um acidente na rua que a internet dela ela não pôde se conectar hoje, certo? Pediu para avisar. Tudo bem. Ela não conseguiu, mas a gente vai disponibilizar em versão gravada o material. Então eu queria, para a gente finalizar esse tema do direito administrativo, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre segurança jurídica no direito administrativo. Coloquei no Google Classroom um artigo da enciclopédia da PUC de São Paulo, que fala justamente sobre isso, né, de maneira muito breve. Aqui eu vou compartilhar com vocês, e aí, alguém conseguiu fazer a leitura? A segurança jurídica, nós sabemos nos diversos ramos que pressupõe a sustentação de parâmetros muito claros, né? Então, por exemplo, quando um tribunal muda abruptamente de opinião, ou quando um legislador muda radicalmente de pensamento, forçosamente nós temos uma ruptura também. Então, há uma falência de determinados posicionamentos, determinadas instituições. No direito administrativo, por que é importante ter segurança jurídica? Porque é importante considerar que a segurança jurídica ela não admite mitigações se desejarmos um padrão anticorrupção e totalmente voltado ao interesse da comunidade, porque, afinal de contas, sem comunidade, sem a formação social de um modelo justo, por assim dizer, pelo menos no sentido minimamente aceitável da expressão, não faria sentido um direito administrativo, porque simplesmente ele se confundiria com o bem privado, com aquilo que o Estado português imaginou patrimonialismo. Então, uma passagem aqui, gostaria que a gente reforçasse, diz respeito à boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva é muito mais que um princípio contratual do direito civil. Assim como a função social, e aí a gente já falou sobre função social, essa boa-fé requer que as ações elas não sejam tomadas levando em consideração apenas formalismo ou critérios formais. Professor Ramiro, Sim. esse princípio da boa-fé objetiva do direito administrativo, ela segue o mesmo parâmetro da boa-fé objetiva do direito civil? Ela tem a diferença no sentido de que, se por um lado no direito civil, a lei ela estabelece condutas que
não são proibidas, né? Então, o direito administrativo ele pressupõe o que é permitido fazer, com mais rigor. Então, na hora de apreciar, né, essa boa-fé, então eu vou levar em consideração os parâmetros mais restritivos da lei administrativa que está em jogo. E a lei administrativa, muitas vezes, é a interpretação de uma lei, do próprio Código Civil, muitas vezes, ou então da CLT, que é um diploma do direito do trabalho. Então, tem esse detalhe que deve sempre ser levado em consideração, porque no direito privado, eu posso utilizar a boa-fé e ainda assim buscar com prioridade os meus interesses. Na administração pública, eu não posso argumentar que eu utilizei boa-fé, por exemplo, para tomar medidas que indiretamente não prejudicaram o erário, mas foram feitas desprezando ou pelo menos não considerando plenamente a impessoalidade e a supremacia do interesse comum, do bem-estar comum. Esse ponto é uma diferença que devemos levar em consideração. Então, esse artigo, né, eu considero que é importante a leitura, é fundamental porque, inclusive, menciona o direito comparado, e aí a própria lei de processo administrativo, né, uma lei bem antiga, ela também é mencionada, como nesse trecho, que fala sobre a anulação e a revogação dos atos administrativos, lembrando, né, que como nós dissemos anteriormente, isso é pacificado em jurisprudência. Então, esse realmente é o detalhe que deve ser levado sempre em consideração. A função administrativa no ordenamento jurídico brasileiro tem esses anteparos de regência do modelo mais específico, que é um modelo de Estado democrático de direito. E aí a segurança ela é necessária, assim como a boa-fé, e assim como todos os princípios do artigo 37, caput, da Constituição Federal. Então, essas são as linhas preliminares e bem sucintas do direito administrativo. Para a próxima aula, antes de falar na próxima aula, eu quero dizer que esse conteúdo ele finalizaria as nossas exposições, nossos encontros até a V1. E aí eu gostaria que vocês fossem bem sinceros, bem francos comigo e dissessem se está sendo satisfatório a nossa rotina semanal, enfim, qual o diagnóstico que vocês opinam, como vocês opinam sobre os nossos encontros até aqui. Devemos continuar? Então, o que nós fizemos? Vamos fazer a retrospectiva, né, das nossas atividades. Nós discutimos sobre ciência e filosofia, nós tratamos a metodologia do direito em relação à epistemologia e aos métodos que têm relação também filosófica, mas que dizem respeito à construção do objeto de estudo do direito. E aí nós falamos sobre o direito como um objeto propriamente dito, no panorama geral, discutindo características, falamos sobre o patrimonialismo, sobre o personalismo, sobre correntes do direito, absolutismo jurídico,
Falamos depois acerca do direito civil, então como o direito civil se constituiu historicamente, codificação, microsistemas e muito mais. Depois, nós discorremos acerca do direito de família, então um panorama sinóptico dos conceitos de família, matrimônio. E aí eu fiz até o pedido no sentido de que vocês lessem aquela coletânea e refletissem sobre os textos e pensassem sobre a multiplicidade de grupos que se pretendem família e onde está a identidade da família. E a gente sugeriu a elaboração de questionários sobre o direito civil, sobre o direito de família. Nós fizemos uma discussão com o Venilton sobre direito penal do inimigo, e depois falamos o panorama geral, é aquele trabalho em equipes acerca das teorias do crime. E depois, na aula que antecede esta, nos debruçamos acerca das gerações, os direitos humanos, primeira, segunda, terceira e quarta, classicamente falando. E eu fiz o pedido para que vocês assistissem o filme Holod 33, que versa acerca do drama ucraniano da Grande Fome, né? Que esse filme, inclusive, ele é um divisor de águas, se pararmos para pensar, que não se falou, praticamente não se menciona, ao contrário do que acontece com o chamado Holocausto Judaico na Alemanha, e outras questões, né, o 11 de setembro, enfim, outros problemas, não se costuma falar em Holodomor. Recomendo que aqueles que não assistiram, se puderem, o façam. E hoje nós fechamos esse ciclo discutindo o panorama do direito administrativo. Essa foi a história da nossa disciplina até aqui. E aí eu gostaria de ouvi-los. Então, o que vocês sugerem que nós façamos? Podem abrir os seus microfones. Eu acho que do jeito que tá bom. Tá bom? Vai continuar desse jeito. Pronto. Então, né, na próxima aula, nós vamos começar a nova fase, e aí agora sim a filosofia jurídica raiz. E para começar com o pé direito, nós vamos tratar sobre o direito natural. E aí o direito natural, nós planejamos uma dinâmica do seguinte modo. Existem 2 livros importantíssimos, eles são seminais para a compreensão substância, enfim, a substância do direito e por que direito natural. Um deles é do Léo Strauss,
sobre direito natural e história. E o outro texto é de Hegel. É para uma compreensão científica, uma cientificação do direito natural. São textos que, muito embora decorridas algumas décadas, eles mantêm, sim, um vigor e uma jovialidade invulgares. E aí eu sei que seria uma leitura muito densa, né, para fazer aí uma semana, né, claro que eu não ia ter, né, essa pretensão de colocar que todo mundo lesse esses dois livros ao mesmo tempo e agora para a próxima semana. Alguém quer falar? Aí vai ser da seguinte forma. Faremos assim como nós pensávamos quando ia tratar a obra de Karl Popper e do Heisenberg, nós vamos dividir essas leituras, nós vamos encaminhar pelo grupo do Classroom esses dois materiais e vamos fazer o seguinte, a divisão, ela se deu com base nos capítulos desses livros, e para alguns de vocês, eu elenquei tópicos da nossa ementa que dizem respeito, mas que esses livros não contemplam totalmente. E as considerações finais. Então, vai ser um trabalho de leitura, fichamento, e na próxima aula nós vamos fazer essa conversa com a participação ativa, né, dos leitores dos capítulos. Se quiserem, podem trazer alguma citação adicional, alguma pesquisa. Então, eu acredito que essa é uma forma mais leve da gente conduzir essas temáticas, que elas, de fato, elas são, eu diria, densas, não são muito simples, eu confesso, mas elas são necessárias, são importantes para a construção, né, de um pensamento sólido. Então, eu vou encaminhar essa tabela para vocês. Professor, Sim? vai fazer a divisão prévia de que parte vai competir para cada pessoa? Ou isso vai Isso. ficar ao nosso cargo? Ah, você já vai fazer Eu, a eu vou divisão. colocar, eu vou Pronto, distribuir entre vocês. tá ótimo. Tá certo? Certo. Todos de acordo? Então, agora, despeço-me. Alguém tem alguma pergunta sobre... Então, se todos estiverem satisfeitos, desejo-lhes uma boa noite e até mais. Boa noite.